Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Deus Altíssimo seja derramada sobre vocês agora, seja derramada sobre nós, e que Deus, Ele fale conosco de uma forma muito especial hoje. Ele traga muitos ensinamentos para nós. Eu vou ler para vocês uma passagem bíblica que tem muito ensinamento nela. Está em 2 Reis, no capítulo 5. Naamã é curado de lepra. Irmãos, esta passagem da Bíblia, ela não ensina só uma coisa. Ela salva alguém que não tinha conhecimento do Deus verdadeiro. Um homem que era bem-sucedido. Um homem que conhecia como guerrear, sabia como fazer. Ele era um comandante do exército do rei da Síria. Então é Naamã. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito. Porque por meio dele, o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Ele era muito bem sucedido, mas ele tinha a pior enfermidade que uma pessoa poderia ter naquele tempo. A lepra era incurável. Então tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Aqui deixa um ensinamento. Essa menina, ela foi cativa para a casa de Naamã. Lá, ela foi trabalhar, foi servir a esposa de Naamã. Essa menina saiu daquela situação de uma vida feliz com seu pai, sua mãe, sua família, e foi levada, ela foi forçada a ficar nessa casa. E para mim, o primeiro ensinamento que eu vejo aqui, esta menina poderia ser uma menina revoltadíssima, que dentro dela só viesse o desejo que aquele senhor que aprendeu ali naquela casa morresse. Mas o coração dela era diferente. Ela tinha conhecido a verdade. Ela sabia que em Samaria havia um profeta que curava a lepra. E ela teve misericórdia de Naamã, daquele que a escravizava. E ela desejou, olha que ela faz uma expressão. Ela diz assim: quem dera, ela desejou isso. Quem dera que o Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Então ela teve misericórdia daquele homem que estava mantendo ela presa ali. A primeira característica de quem conhece Deus. Ele não permite que venha ira contra ninguém. A coisa que estava no coração dela era o desejo de ver aquele senhor curado da lepra, porque ela sabia que em Samaria tinha um profeta que poderia curá-lo. E aí, então, Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo, foi ao chefe dele, ele era comandante, mas ele tinha alguém superior a ele. Então, ele foi lá e disse o que a menina tinha falado. A menina da terra de Israel. Então, o rei da Síria respondeu, olhe que acima dele, o senhor dele, desse comandante, herói de guerra, era o rei da Síria. E aí o rei da Síria respondeu, olha, o rei da Síria achava esse comandante Naamã tão importante,
que ele ajudou esse homem a ir até a cidade onde estava o profeta. Ele disse: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: então logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Olha a conversa do rei. O rei pensou que quem ia curar Naamã era o rei de Israel. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de uma lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. O rei pensou logo: ele quer guerra. Porque como é que ele me manda para fazer uma coisa tão impossível? Será que ele pensa que eu sou Deus? Ou seja, o rei de Israel sabia que Deus podia curá-lo. Mas quando Eliseu, homem de Deus, o profeta do Senhor, Eliseu, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu, ele nem foi atender Naamã. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Aí ele sentiu o orgulho dele ferido. Ora, o rapaz, o profeta não foi nem atendê-lo. Ele ficou muito, ele acostumado, ele comandante, que as pessoas se prostravam diante dele. Ficou revoltadíssimo. Disse logo que as águas dos rios de Damasco eram melhores do que as águas do rio de Israel, do Jordão. Será que eu não poderia me lavar neles, no rio, lá nos rios dele, e ficaria limpo? Ou seja, ele pensou: ele está brincando? Quantas vezes ele deve ter se lavado nesses rios? E a lepra continuava nele. Então ele ficou muito revoltado com o profeta Eliseu. Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então, os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não o faria? Mas muito agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, como havia determinado o profeta, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. No 7º mergulho, ele ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. Na mesma hora,
Ele reconheceu que aqueles deuses que eles adoravam na Síria não tinham poder de fazer isso. Com certeza, Naamã deve ter pedido muitas vezes aos ídolos que eles tinham na Síria, aos falsos deuses. Quantas vezes ele deve ter pedido essa cura? Por isso que aqui ele já disse que há um Deus, que é o Deus de Israel. E agora, por favor, ele estava tão grato ao profeta, que ele disse: agora, por favor, aceite o presente deste seu servo. Porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Ele não quis nada em troca. Ele fez aquilo que Deus disse que era para fazer. E ele não quis nada em troca. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: olhe que interessante o que Naamã disse. Se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo, o comandante, se dirigiu ao profeta, dizendo que ele permitisse a ele e falou a seu servo, se fez servo diante daquele homem de Deus. Ele disse: me permita levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses. A alma de Naamã foi salva, os seus olhos espirituais foram abertos. Ele entendeu a verdade. Só há um Deus. E aqui ele disse que eles não iam mais fazer nenhuma oferta aos outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa. Quando meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimon, que era um falso deus, para ali adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver que me encurvar no templo de Rimon, quando assim me prostrar no templo de Rimon, que o Senhor Deus perdoe este servo por isso. Ele pediu a Eliseu que Deus perdoasse. Quando ele fosse obrigado naquela situação, quando o rei segurasse o braço dele, ele teria que se ajoelhar. Ele já se antecipou, pedindo perdão. Então Eliseu lhe disse: vá em paz. Ou seja, ali Deus entendeu que ele não tinha mais nenhum Deus que adorasse. O único, aquele que curou ele da lepra, era Deus para ele. Mesmo que ele, em uma situação oficial, ali do trabalho dele, ele tivesse que se prostrar. Mas o espírito dele não estava prostrado. Ele não estava crendo. E ele ainda teve o cuidado de pedir o perdão por isso. E Eliseu disse: vá em paz. Mas olhe, minha gente, a outra lição que vai acontecer logo mais. Geazi é atacado de lepra. Quem? Geazi é o servo de Eliseu, o menino que estava aprendendo a palavra de Deus ali, vendo os milagres que Deus estava fazendo. Inclusive, ele viu Naamã leproso e Naamã curado. Mas olha a fraqueza desse menino e o preço que ele pagou por isso. Quando Naamã tinha se afastado certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo: eis que meu servo foi generoso demais com este sírio Naamã, recusando o que ele trazia. Olha, cresceu os olhos, os presentes, bens materiais. Mas, tão certo como vive o Senhor, ainda botou o nome do Senhor.
nesse pensamento dele, maligno. Mas tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que alguém vinha correndo atrás dele, saltou da carruagem para ir ao encontro dele. Então perguntou: Está tudo bem? Ele respondeu: Sim, tudo bem. Meu senhor me mandou dizer. E ele ainda foi com mentira. Eliseu não mandou dizer nada, não mandou que ele dissesse nada. E Eliseu recusou os presentes. Mas ele disse: Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim 2 jovens que fazem parte do grupo dos discípulos dos profetas. Por favor, dê-lhes 34 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Naamã disse: Tenha a bondade de levar 68 quilos. Deu até mais. Insistiu com ele e amarrou 68 quilos de prata em 2 sacos, 2 mudas de roupa. Pôs isso sobre os ombros de 2 dos seus servos para que o levassem à frente de Geazi. Quando ele chegou à colina, pegou os sacos que os servos traziam e os depositou na casa. Ele escondeu de Eliseu o que tinha feito. Então despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. E Eliseu perguntou: De onde você vem, Geazi? Ele respondeu: Este seu servo não foi a lugar nenhum. Mentiroso. Porém, Eliseu disse: Você acha que eu não estava com você em espírito quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você? Será que esta era a ocasião para você aceitar prata e aceitar roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a você e à sua descendência para sempre. Olha o resultado do pecado. E Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, branco como a neve. Quantas lições tem nessa passagem bíblica? Quantas lições, meus irmãos? O que eu aprendi? Com Deus não se brinca. Não existe arrumadinho com Deus. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Por isso que nós devemos ser autênticos. Porque não adianta, nada se esconde diante de Deus. O que eu aconselho, irmãos, é que vocês meditem nesta palavra. 2 Reis, capítulo 5. Tremendo. É maravilhoso demais você saber que não existe enfermidade incurável para Deus. É maravilhoso você saber que o homem que segue a Deus, ele não guarda rancor. Aquela menininha, ela não tinha nenhum rancor no coração. Ela estava ali, servindo a mulher. Mas quando ela olhou para Naamã, ela percebeu ali um homem tão poderoso, não é? Mas que ia morrer.
herói de guerra. Na guerra ele venceu, mas ele não ia vencer a lepra. Mas ela lembrou que havia um profeta em Israel que poderia transformar a vida daquele homem, curar aquele homem. E ela desejou tanto aquilo que ela quebrou o protocolo. Ela falou com um homem, comandante, um herói de guerra. Ela falou para ele: ah, se o Senhor fosse ali no profeta, ele ia curá-lo, ia limpar o Senhor dessa lepra. Ela desejou tanto o bem àquele homem que ela falou. E graças a Deus que ele ouviu. E aí ele foi ao rei da Síria e pediu ao rei autorização para ir até lá. E ali você vê, o rei manda aquela carta para o rei de Israel, e o rei de Israel, podendo na hora ter dito: eu não sei curar, mas Deus sabe, então eu vou chamar o profeta. Não, ele se desesperou, pensou que pronto, ele está querendo iniciar uma guerra, porque eu não sou Deus para curar. Falta de sabedoria do rei de Israel nessa ocasião. Porque ele se desesperou, rasgou as vestes dele. Ele realmente acreditou que estava correndo perigo. Ele esqueceu que Deus pode todas as coisas, inclusive curar aquela lepra. Mas ainda bem que Eliseu, ele ouviu. Eliseu ouviu. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Aqui, ele deu uma lição de fé, de confiança no Deus que ele servia. E aqui, ele não ficou, porque é um comandante que vem, então eu vou recebê-lo, eu vou saudá-lo, vou cumprimentá-lo, não. O verdadeiro homem de Deus trata todo mundo por igual. Ele não viu necessidade nenhuma de estar ali com Naamã. Ele mandou uma mensagem. Fale para ele que dê 7 mergulhos no Rio Jordão que ele será limpo. Mandou o recado. E Naamã, acostumado a ser bajulado, a ser tratado como comandante, achou um absurdo. Primeiro que ele não veio, não colocou as mãos na lepra dele, e não o limpou, ele não pediu ao Deus vivo. Ele já tinha orado. Claro que quando Naamã chegou, ele já sabia o que ia acontecer e o que ele deveria fazer. E ele fez exatamente como deveria. Só mandou o recado, o que ele deveria fazer para ser curado. E aí Naamã, muito revoltado, ia perder a oportunidade de ser curado. Na sua ira, ele fez a volta e desistiu, não ia dar mergulho nenhum. Mas havia alguém ali que eram os homens que vieram com ele, que deram conselho a ele. Como é bom a gente aconselhar alguém que está revoltada, que está irada. Dizer: calma. Mas o que ele pediu foi tão simples. Se ele tivesse pedido uma coisa muito difícil, o senhor não ia fazer? Então o que ele pediu foi tão simples. Vai e faça. E aí no 7º mergulho, Naamã sai com a pele, como a pele de uma criança, limpa. Aí, neste momento, Naamã se transforma em outro homem. Ele fica com o coração extremamente grato ao único Deus. Olhe que não foi o profeta que falou para ele que ele cresce em Deus a partir daquele momento.
foi o milagre que abriu os olhos espirituais dele. E aí ele entendeu, porque quantas vezes ele não deve ter se prostrado lá aos falsos deuses da Assíria. Quantas vezes esse homem não tentou a cura? Ninguém sabe quantas vezes. Mas só foi uma vez que ele recorreu a Deus. E Deus curou ele. No 7º mergulho, poderia ter curado no 1º. É mistério de Deus. Para nos ensinar, talvez, a termos paciência e confiança. E aí, graças a Deus, esse homem foi curado. E esse homem fica com o coração tão grato que ele quer dar presentes a Eliseu. Ele quer presentear Eliseu. Mas Eliseu fez não para receber presentes. Quando a gente está a serviço de Deus, a gente não fica querendo nada em troca. O coração da gente, ali, já é a recompensa, a alegria de ver a manifestação do nosso Deus, do Criador, sobre a vida de alguém. Mas, infelizmente, aquele menino que trabalhava ali para Eliseu, Geazi, era ambicioso e mentiroso. E incrédulo. Porque a pessoa que vê tantos milagres ainda não consegue transformar o caráter. Esse é teimoso, viu? Esse é teimoso, porque eu vou dizer, quem nunca viu o milagre, mas quando vê uma vez, como Naamã, ele se derrama diante de Deus, ele pediu perdão antecipado pelas vezes que, por acaso, ele tivesse que se prostrar ao ídolo do rei. Olha o cuidado que ele teve. Mas Geazi estava vendo ali milagres constantemente. Ele estava acompanhando Eliseu. Mas, infelizmente, ele não deixou que o Espírito do Senhor habitasse nele. Ele achou muito mais importante bens materiais. E ali ele cresceu os olhos pelos bens materiais. E aí ele mentiu. Ele foi à procura do homem, ele criou uma história. E depois que ele recebeu aqueles bens, ele ainda esconde de Eliseu. Mas o Senhor já tinha revelado a Eliseu. Inclusive que Geazi ia ficar leproso, ele e a descendência dele. Não ia ficar só com a prata, com o que ele recebeu, os bens materiais que ele recebeu de Naamã, mas com o mal que Naamã trazia, a lepra. E aí eu também aprendi nisso que Deus tem o poder de abrir a ferida e de curar a ferida. E eu acredito que nós estamos na fase agora, mesmo que as notícias que nós estamos vendo são terríveis, muito difíceis de se ouvir. Mas eu creio que já está acontecendo uma festa no céu e que o Senhor já está limpando a terra. Ele está curando a nossa terra. A terra, toda a terra, está sendo agora tratada por Deus. Como Deus limpou Naamã. Deus, ele vai limpar, ele já está limpando a nossa terra. Ele já está lavando a nossa terra com as águas do Espírito Santo. As águas purificadoras do Espírito Santo de Deus. E agora ele está limpando. Nós estamos agora na fase de glorificar a Deus, mesmo antes de ver. Feliz é aquele que crê, mesmo sem ver. O que você está vendo é o que a televisão, que eles estão fazendo questão de apresentar. Desgraças e mais desgraças. Promessa de mortes e fome.
Mas o meu Senhor prometeu que o mal vai sair através de um sonho de uma criança. Pode parecer, para quem não tem aquela confiança em Deus, que eu esteja até fora do meu tino normal. Como pensavam que Noé era louco quando ele fez a arca, porque nem chovia lá. E ele fez a arca num lugar alto e seco, porque ele acreditou naquilo que Deus disse. Mas quantas vezes Noé deve ter sido chamado de louco? Eita, menina, esse problema foi tão sério que aconteceu da pandemia, que essa mulher, ela ficou variando. Agora eu não estou, não. Graças a Deus, estou no meu senso normal, saudável, graças a Deus. Quando Deus me revelou ano passado que ia recolher alguns milhares, parecia loucura para quem ouvisse. Só quem realmente me conhece de perto, que sabe que eu tenho, graças a Deus, eu não tenho problemas mentais e que sabe que Deus pode falar, a pessoa que crê em Deus sabe que Deus pode falar com qualquer um de nós. Qualquer pessoa, até eu, Deus falou comigo, quem sou eu? E Deus, ele falou bem esclarecido mesmo, não deixou dúvida não. E no culto, eu falei, eu disse o que o Senhor tinha falado. Que ele ia recolher alguns milhares. E no momento que ele falou que ia recolher alguns milhares, ele falou com muito amor. Ele não falou que era como uma punição essas pessoas que ele ia recolher. E também o Senhor demonstrava ali, naquela fala, naquele momento, que havia necessidade. E hoje eu sei por quê. Na hora eu não entendi não. Porque eu pensei que estava tudo muito bem. Que não precisava de haver nenhuma mudança, nenhuma melhora na igreja, quando a igreja é omissa, quando nós, igreja, não estou acusando nenhum pastor, não. Nós somos a igreja. Nós fomos omissos. Nós permitimos que entrasse na igreja as coisas do mundo. Nós, cada membro. Então estava tudo errado. E fora da igreja ainda estava bem pior, porque agora estava na fase da blasfêmia contra Deus ser moda. Então, nas festas de carnaval, tinha que ter algum insulto, alguma blasfêmia contra Deus. Era assim que nós estávamos vivendo. Foi preciso abrir a ferida. Foi preciso. Mas aí, quando isso foi colocado, quando até mesmo eu não entendia como isso ia acontecer. Mas tudo aconteceu como Deus falou. Por isso que eu creio que vai acontecer como Deus falou no sonho para o meu neto. Porque Deus me tranquilizou o coração. Não é porque em nada eu seja melhor do que ninguém, pelo contrário. Eu me sinto extremamente, não sou digna de tanta misericórdia que Deus tem por mim. Deus viu que eu estava com o coração muito triste, muito angustiado, porque eu estava vendo acontecer. E no momento em que eu pedi a Deus que não acontecesse, Deus me repreendeu para não orar assim, mas que orasse para que a vontade de Deus fosse feita sobre toda a terra e céus. Porque Deus sabia o que estava fazendo. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aí os meses foram passando e a angústia e os dados aumentando o número de mortes, porque o cuidado é grande para não dizer o número de curados.
As informações sempre vêm as piores. Então, o cuidado é grande. A gente tem que procurar muito para encontrar algum lugar onde fale quantas pessoas foram curadas. Agora, número de mortos e contaminados, você não precisa procurar. Na hora que você entra no YouTube para procurar um louvor, alguma coisa, você pode ter certeza que embaixo tem dizendo. Entendeu? Então, estava desse jeito. E o meu coração muito triste. Eu estava muito triste. Essa é a verdade. E Deus quis alegrar o coração da serva dele. Desse grãozinho de areia. Deus, na sua imensidão, permitiu que ele sonhasse. E Deus tem usado crianças. Tem usado muito crianças. Ouçam as crianças. Nós devemos ouvir mais as nossas crianças. Porque Deus tem usado muito as nossas crianças. No lugar de a gente permitir que elas sejam envenenadas pelos desenhos satânicos, pelas informações mentirosas que tem na televisão, vamos cuidar das nossas crianças, ter cuidado para o que eles estão recebendo e protegê-los. E ouvir a voz quando eles falarem. Porque Deus tem usado as crianças. Então, agora nesses dias, o meu neto sonhou. Eu estou dizendo em vários vídeos, porque quem assistir só um vai saber que há uma festa no céu. Ele de repente chega no céu. E ele disse que uma grande festa no céu. Ele disse muito alegre, pulando de alegria. Quando ele chegou na minha casa, ele disse: vovó, eu sonhei uma coisa que você vai ficar muito feliz. Eu estava no céu. E havia uma grande festa no céu. E eles cantavam, vovó. E foi, meu filho, aquela alegria, que coisa boa. Eles cantavam, vovó, dizendo assim: e o mal vai sair. E ele fazia um gesto. E eu tomei posse disso. Assim como eu sabia que Deus tinha falado comigo sobre o fato de ter que recolher alguns milhares, agora ele está dizendo que está acontecendo uma festa no céu e que o mal está indo embora. E com o passar do tempo, meus irmãos, vocês vão entender, porque todos os dias, até o dia que Deus disser até aqui, eu vou fazer um vídeo, abrir a palavra de Deus, me prostrar diante de Deus, pedir uma palavra e passar essa palavra nesse vídeo para vocês. É de todo jeito, não tem aqui perfeição, não sei como é técnica, não sei como falar, como é que deve ser. Eu digo o que Deus coloca para que eu diga, e aí eu digo. E aí, com o passar do tempo, vocês vão entender que nem Noé era louco quando fez a arca, e nem eu sou louca de fazer aquilo que Deus disse que eu fizesse. Abrir um canal e levar a palavra para que seja ouvida em lugares longínquos, até os confins da terra. E eu estou fazendo o que ele disse. E estou muito feliz com isso. Sou muito grata a Deus, porque ele me permitiu fazer alguma coisa no reino dele. Aqui, irmãos, é bem pouquinho que eu estou fazendo, porque eu não tenho capacidade, eu não tenho conhecimento na área. É muito pouco. É só da minha experiência como cristã. Ler a palavra de Deus, não tenho curso de teologia, mas vou fazer se Deus quiser. Assim que formos liberados para sair sem a máscara, então eu vou, se Deus quiser, o primeiro lugar que eu vou procurar é como fazer o curso de teologia. Sabe por quê? Porque eu não quero errar aquilo que eu vou falar. Mas quando eu disse ao Senhor que ia fazer o curso, ele disse que eu tinha que começar antes a fazer este ministério, a falar. Que ele me daria a palavra. E assim o Senhor vem fazendo. E eu vou fazer esse curso só porque eu quero aprender mais de Deus. Mas quem fala aqui
não é conhecimento teológico, é experiência com Deus que eu tenho. Desde quando eu nasci, a minha experiência com Deus, que você tem também. E aí, quando eu nasci de novo, em maio de 1989, quando Deus me aceitou na igreja, porque essa história de achar que eu vou aceitar Jesus, quem sou eu? Ele que teve misericórdia de mim e permitiu que os meus olhos fossem abertos, ele me aceitou para conhecer a verdade. E aí eu aprendi mais da palavra de Deus, muito mais. E aí aprendendo e aprendendo e aprendendo, mas eu tenho muito mais o que aprender. É por isso que eu quero fazer teologia. Mas eu não tenho estudo de teologia. Eu não tenho. O conhecimento que eu tenho é que um dia Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para ensinar aos homens que devem se arrepender dos seus maus caminhos e obedecer os mandamentos da lei de Deus. E este mesmo homem que ensinou durante 3 anos foi o próprio Cordeiro Santo, sacrificado para que o sangue que ele derramou na cruz, inocente, porque Jesus nunca pecou, e aquele sangue que ele derramou na cruz pagou o preço de todo aquele que nele crê. Então, você crendo em Deus e que Jesus Cristo é o Filho, o sacrifício vivo, que veio ao mundo morrer por nós, você tem a vida eterna. Eu aprendi isso e é isso que eu quero passar. Não existe salvação sem arrependimento de pecado, sem transformação de caráter, sem uma postura de fugir do pecado. Porque todos nós sabemos que o pecado todos os dias bate em nossa porta. Mas todos os dias vamos dizer não ao pecado. E sabe como é que nós conseguimos? Pela infinita misericórdia de Deus. Você sozinho não vai resistir ao pecado. Você precisa pedir ao Espírito Santo de Deus que habita na terra. Quando Jesus foi, ele deixou o Espírito Santo na terra. Houve o Pentecoste. Lembra o que tem na palavra de Deus? O Espírito Santo está na terra. E todo aquele que crê em Deus, o Espírito Santo de Deus habita nele. Ele vai e habita em cada um de nós. E esse Espírito Santo é que vai te dar forças de não pecar. Não é você com sua força. É a força que vem dele. Você só faz assim. Eita, meu Deus, olha aqui. Tá aqui o pecado na minha frente, me ajude. Mas é na hora. Deus vai te socorrer no mesmo instante. Agora peça a Deus para te livrar da tentação. Entendeu? Você não deixa que o pecado faça ninho na sua cabeça. Ele vem, você tira ele. Você não deixa ele permanecer. Aquilo está te levando ao pecado, fuja daquilo. Todos nós temos as nossas fraquezas. Sabemos aquilo que, às vezes, é porque a pessoa quer ser rica. Aí o demônio começa a te encher de riqueza e te fazer esquecer que Deus existe. Te fazer esquecer que toda essa riqueza que está com você é porque você está vivo. E você só está vivo porque Deus, o autor da vida, quer que você esteja vivo. Então valorize mais aquele que te deu a vida do que aqueles bens que está diante de você, que quando você for não vai levar. E ainda vai deixar para os seus herdeiros brigarem, fazerem confusão. Infelizmente, é para isso que servem os bens. Então, irmãos, que Deus, na sua infinita misericórdia, cumpra a vontade dele em sua vida, na minha vida. Que sejamos pessoas voltadas para Deus, para podermos dar frutos. Frutos. Precisamos
dar bons frutos. Bons frutos. Não conseguimos sozinhos. Só o Espírito Santo de Deus, que habita em nós e que está na terra, para nos dar essa capacidade de darmos bons frutos. Vamos recorrer ao Espírito Santo de Deus e vamos nos alegrar. Que Deus permaneça em você, em nós. Todos nós precisamos da permanência de Deus em nossas vidas. E que nada nesse mundo nos atraia mais do que o amor de Deus. Amém, irmãos? Esta é a palavra de hoje. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada um de forma individual. Que Deus atenda ao clamor de cada um, à necessidade de cada um. É isso que Ele quer. Deus é o puro amor. E Ele quer te abençoar. Amém, irmã. Amém, irmãzinha. Que Deus esteja conosco, hoje e sempre. Amém.